Se o cliente fala, vou pensar no final da reunião, isso significa que você já perdeu essa venda antes. E eu vou te ensinar o que fazer, quais pactos você deve fazer para que você elimine essa objeção antes mesmo dela aparecer. A objeção, vou pensar, é uma das mais comuns nas vendas. E o erro é que os vendedores tentam eliminar ela depois que ela aparece. E é exatamente aí que está o erro, porque quando o cliente fala, vou pensar, você praticamente já perdeu. Porque vou pensar não é objeção, é fuga. E você não lida com a fuga depois, você previne a fuga antes. Neste vídeo eu vou te ensinar como você faz o pacto de decisão imediata. Na verdade, quais são os 4 momentos onde você faz o pacto de decisão imediata para que você consiga prevenir essa objeção. E se mesmo assim o cliente falar que vai pensar, que precisa pensar, eu vou te ensinar também como você confrontar ele, como você buscar contornar essa objeção. E se você não me conhece, eu sou Daniel Anjos, eu sou especialista em sistemas de vendas. E na maioria dos dias eu publico vídeo aqui no canal para ajudar o seu negócio a aumentar as vendas, o ticket médio, a recorrência, gastando menos. Então, se você é empresário, consultor, mentor, dono de agência, se inscreva neste canal e vamos fazer parte deste movimento. Legal? Bora lá então. Primeiro você precisa entender o que significa vou pensar. Quando o cliente fala vou pensar, na verdade ele está dizendo não estou convencido, tenho medo de decidir, quero fugir da pressão. E o pior, 90% das vezes vou pensar significa não. É um eufemismo da negação. Porque, na maioria das vezes, quando o cliente sai da reunião, a urgência desaparece. Ele acaba conversando com outras pessoas. Surgem outras prioridades. Dificilmente ele volta. Certamente você já viu isso, né? Vou pensar e te dou um retorno. E nunca volta. Nunca, esse retorno nunca vem. E aqui vem a verdade. Se o cliente ele teve coragem e facilidade em falar que precisa pensar, isso significa que você não fez os pactos necessários de decisão imediata. Porque quando você faz o pacto certo, você tem um combinado, um acordo com o cliente. E as pessoas sérias, elas gostam de honrar com combinados. Se ele não combinou nada com você, ele não tem nada com que honrar. Ou seja, fica muito mais tranquilo ele chegar no final e falar que precisa pensar. Por isso que é importante que você faça o que eu chamo de pacto de decisão imediata, PDI. E o PDI, ele surge em 4 momentos do processo comercial. E eu vou te mostrar cada um desses momentos agora. Bora lá. Para isso, vamos entender o seguinte. Isso aqui é a matriz de venda, né, por jornada, processo, legal? Por etapas do processo comercial, são os eixos, né? Esse eixo X, aqui de baixo, ele significa as etapas do processo. Isso aqui significa a venda, ou seja, a venda está aqui em cima. A venda está aqui, ó. Aqui em cima está a venda, tá vendo? Então, quanto maior a jornada no processo comercial, a jornada do cliente, mais próximo ele está da venda. O papel do processo comercial, as etapas do processo comercial, é elevando o nível de consciência e o comprometimento do cliente para ele fechar o negócio. Aqui é uma matriz de comprometimento, tá? O que acontece? Presta atenção. Aqui são as etapas do processo comercial. Isso aqui é o comprometimento. Quanto mais avança o processo comercial, mais tem que aumentar o comprometimento do cliente a ponto que ele chegue aqui, no ápice. E é justamente o ponto que nós precisamos que o cliente chegue aqui, ó, venda. Legal? Show de bola. A compra. A venda e compra. Daqui. Legal. E aqui nós temos as etapas do processo comercial. Nós temos 4 momentos que nós precisamos fazer o pacto de decisão imediata. O que é o pacto de decisão imediata? É justamente combinar com o cliente que você precisa sair com sim ou com não. Se você não faz esse combinado com o cliente, não só uma vez, né, porque o brasileiro ele tem essa cultura, né, de não honrar com combinados. Então você precisa reforçar isso em 4 momentos. Se você não faz isso, não reforça isso de forma diferente, com intensidade diferente, com intenções diferentes, com a mesma intenção, mas com modos diferentes, você não vai conseguir sair com uma decisão do seu cliente. Claro, se você fizer isso uma vez, já é melhor do que não fazer nenhuma. Entretanto, se você emplaca essas 4 vezes durante a jornada, você aumenta a probabilidade de uma decisão imediata. Vamos entender aqui então. Quais são esses 4 momentos? Primeiro momento, na pré-venda. Segundo momento, no início da reunião. Terceiro momento, antes de falar do produto. Quarto momento, antes de falar o preço. Se aqui você está passando processo comercial, né, com a pré-venda, você faz a reunião e o comprometimento do cliente não aumenta, quando chega na hora dele decidir, cai. Você perde ele, você acaba perdendo o cliente. Então, à medida que o tempo vai passando, o processo comercial vai avançando, você precisa elevar o comprometimento dele para que você consiga ter o sim. Então,
Idealmente, esse gráfico tem que subir. Para isso, você precisa ir pilhando aqui comprometimento. Tá? Elevar o nível de consciência dele até chegar à decisão imediata. Entendendo quais são as etapas que nós precisamos fazer esse acordo, reforçar esse pacto de decisão imediata, vamos saber agora como fazer esse pacto. Primeiro, na pré-venda. A pré-venda é a parte que você liga, que você qualifica o cliente. Ou seja, você entra em contato para confirmar uma reunião, uma visita, que seja, e você precisa também coletar algumas informações, até para saber se faz ou não sentido você apresentar a sua ação para ele. Nesse momento, você já esboça, você já informa que é importante que todos os decisores estejam presentes na reunião, porque a agenda é corrida, enfim, né? A agenda também dele é corrida, a sua agenda é corrida. Então, a ideia é que vocês consigam tirar todas as dúvidas de todo mundo e fazer apenas essa reunião primeiro. E aí você garante que os decisores vão estar presentes. Beleza. Então, aqui nós fizemos o primeiro passo de decisão imediata. Depois tem a reunião de vendas. Logo no início da reunião de vendas, você fala, obrigado, agradeço pelo tempo. E justamente, porque sabe que a vida dele é corrida, sua agenda também é corrida. Então, justamente por isso que você vai respeitar o tempo dele, vai tirar todas as dúvidas e que todas as decisões vão ser tomadas nessa reunião mesmo. E justamente por isso, você só faz uma reunião mesmo e tudo, idealmente, tudo você está decidindo. Se não faz algum sentido, se vai avançar, se é para ele ou não é. Enfim, beleza? Segundo pacto. Mais suave. Aí você vai aumentar aqui a intensidade do pacto. Aqui foi a informação, aqui foi a consideração, aqui você vai apertar a mão dele. Antes de você falar da sua solução, ou seja, depois das perguntas, da conversa, da investigação, antes de você falar da solução do seu produto, você vai falar melhor, falar um pouco sobre o produto, sobre a solução, sobre a mentoria, sobre o serviço, sobre a consultoria. E no final dessa reunião, e no final da apresentação, se você achar que faz sentido para você, se não, ok, a gente já faz sua inscrição, a gente já começa. Se você achar que não faz sentido para você, se me dá um não, tá tudo certo também. Eu posso contar com o seu compromisso, com o seu comprometimento, para me dar um sim ou não nessa chamada mesmo, já que os decisores estão presentes. Por isso a importância dos decisores, sabe? Ele vai falar, não, sim, e aí você avança. Legal? E aí você vai falar do seu produto, essa etapa. Depois que você fala do seu produto, antes de você falar o preço, você vai perguntar se fez sentido, o que ele achou do produto, se ele acha que é isso que pode ajudar ele, se é o que ele está buscando e tal. E aí, antes de você falar o preço, você fala, olha, já que faz sentido o produto para você, a solução, a mentoria, eu vou te falar agora do preço. Mas lembrando do nosso combinado. No final da reunião, um sim ou não. Coube no seu orçamento, sim. A gente já dá o start. Não coube, não, e tá tudo bem. Percebe que isso aqui não é botar pressão, ser agressivo com o cliente, é só você fazer um combinado. Não é que ele precisa falar sim e fechar com você. Ele precisa falar um sim ou falar um não. E tudo bem se ele falar não. É melhor ele falar um não do que ele falar um vou pensar travestido de não, sabe? Ou não travestido de vou pensar. Ocupa seu tempo, seu CRM, enfim, seus follow-ups. Então esses são os 4 momentos onde você precisa fazer os acordos de decisão imediata, os PDIs, Pacto de Decisão Imediata. Óbvio que eu não trouxe script aqui, tem scripts e forma de falar isso para cada modelo de negócio, para cada tipo de produto, em cada momento. Eu não trouxe o script, eu trouxe o conceito para você. Mas ainda assim, no final, ele pode falar, vai pensar, que precisa pensar, às vezes realmente ele precisa pensar. E quando ele disser isso, como que você se comporta, vai ser muito menor a quantidade de vezes que isso vai acontecer. Porque uma vez que uma pessoa se compromete em falar sim ou não, ela vai falar sim ou não. Mas caso, mesmo falando que vai falar sim ou não e falar que precisa pensar, você precisa confrontar. E a palavra confronto, se você tem uma interpretação negativa dessa palavra, você tira. Porque confrontar não tem nada de negativo. Confrontar é você não aceitar. Você não aceita uma ideia, você confronta essa ideia. Não quer dizer que você vai brigar com ele, vai sei lá o quê, mas você me falou, quer falar sei lá o quê, pá. Não. Confrontar. Quando você não aceita, você concorda. Quando você não aceita, você confronta. Se você discorda, e tá tudo bem discordar, tá tudo bem confrontar. E aí você vai lembrar, poxa, mas a gente tinha combinado que você ia me falar um sim ou não nessa reunião. Eu vou te ajudar também para honrar com esse combinado, ou a gente manter o nosso combinado, a gente entender um pouco melhor sobre o que você precisa pensar. É sobre condições de pagamento, forma de pagamento, a entrada, porque o produto vai funcionar para você, né? A gente já entendeu em conjunto, você me informou que é o que você está buscando. Por isso é bom você isolar, né? Por isso que é bom você... Vem cá. Faz esse conteúdo aqui é tudo, tá? Por isso que é bom você, antes do preço, validar o produto, que aqui é negociação. Tá?
Você vai extrair as objeções. E ele vai falar se é o preço, se ele não tem orçamento, se ele está inseguro, que ele tem que ver com alguém, mas se ele tem que ver com alguém já está errado, porque se deveria ter os decisores lá. Ele vai ter algum motivo. Muito provavelmente são aqueles motivos. Ele está sob pressão, quer decidir sob pressão, e se for isso, está tudo bem. Se ele não consegue decidir sob pressão e realmente ele precisa de um tempo para assimilar, dá um tempo para ele. Mas muitas vezes é porque ele não quer comprar de você, ou ele não tem o dinheiro e não quer falar, ou não está se sentindo confiante, não confia na sua solução, não confia em você. E aí você tem que entender para buscar reverter isso aí, apresentar confiança, dar garantias, ou acaba perdendo a venda. E é isso, a gente não ganha 100% das vendas, né? Se você está ganhando 100% das vendas é porque seu preço está muito barato, está muito baixo, então você tem que aumentar o preço. Então, é isso. A questão aqui não é você pressionar, botar pressão, sei lá o quê. Não, é você não ser passivo, fazer combinados. Com essas estratégias, com essas dicas, eu te garanto, depois você volta aqui nos comentários, e pode comentar aqui, tá? Eu leio todos os comentários e respondo também. Eu te garanto que sua taxa de conversão vai aumentar. E vai aumentar bastante, vai aumentar bastante. Justamente porque você fez combinados. E certamente este vídeo que está na tela pode ajudar sua empresa, seu negócio a aumentar o lucro também. Clica e assista agora. Posto isso! Liberdade de ação.